Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Lima, professor de Linguagens e Códigos, e a partir de agora nós vamos nos encontrar durante alguns sábados para tratarmos de alguns itens que são geralmente cobrados nas provas de linguagem do Enem, tá? E eu começo nesse nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro momento, eu trago para vocês dois itens que estão conectados, que estão relacionados. Estou falando aqui dos elementos da comunicação e, consequentemente, vou falar daqui a pouco das funções da linguagem. Já já vocês vão entender por que essa conexão entre elemento da comunicação e função da linguagem, tá bom? Mas antes eu preciso fazer um registro. Vocês precisam entender a diferença entre ato de fala e ato de comunicação, tá bom? Por que eu estou trazendo isso à tona agora? Porque eu vou apresentar para vocês os 6 elementos da comunicação e depois eu vou dizer o seguinte, que só existe comunicação se eu tiver os 6 elementos. E aí você pode pensar, mas eu posso falar sozinho, eu posso ter só o locutor. Mas aí você vai ter um simples ato de fala e não um ato de comunicação. E qual é a diferença? Na comunicação precisa haver interação entre interlocutores, entre locutor e locutário ou locutários, receptores, que já eu mostro para vocês esses elementos. Comunicar é causar uma reação no outro, é compartilhar, trocar informações, tá bom? Então, falar sozinho não necessariamente é um ato de comunicação, é apenas um ato de fala, ok? Seguindo aqui, apresentando para vocês os 6 elementos, os 6 componentes, começando pelo locutor ou emissor, como você preferir chamar, é o que fala no ato de comunicação. Agora eu estou sendo locutor, eu falo com vocês. Já vocês aí do outro lado são os receptores, são aqueles com quem eu estou falando, são os que estão recebendo a informação trazida por mim, tá bom? Então, locutor é quem fala no ato de comunicação, locutário, aquele com quem o locutor se comunica. Vocês aí do outro lado são os meus receptores, os meus locutários. Seguindo com as duas funções, mais 2 elementos, mensagem e referente, tá? E eu quero trabalhar com os dois juntos porque algumas vezes algumas pessoas misturam, acham que mensagem e referente são a mesma coisa, quando na verdade não são, tá? Então, vamos ver essa diferença, vamos entender o que de fato é mensagem, o que de fato é referente. A mensagem é o texto, o referente é o contexto, é o assunto. A mensagem é o que eu digo, o referente é o que eu quero dizer com a mensagem. Ora, e o que eu digo e o que eu quero dizer não são exatamente a mesma coisa? Não necessariamente. O que acontece, para muitas vezes nós acharmos que mensagem e referente são a mesma coisa, é porque nos nossos atos de comunicação nós procuramos ser claros naquilo que dizemos para que nossa mensagem seja compreendida imediatamente pelo receptor, pelo interlocutor, tá? Então, quando eu digo, agora vamos responder essas 10 questões que eu coloquei para vocês. Então, o que foi que eu disse? Vamos responder as questões. O que foi que eu quis dizer? Que vamos responder as questões. Nesse caso, por conta da clareza que eu utilizei aqui, que eu procurei ter, mensagem e referente pareceram ser a mesma coisa, mas pareceram, porque a mensagem vai ser o texto propriamente dito. No meu caso, foi um texto oral, então cada palavra dita por mim. Já o referente foi o que eu quis dizer com essas palavras. Fica mais clara a diferença entre mensagem e referente quando eu uso, por exemplo, uma figura de linguagem, quando eu uso a ironia ou outra figura em que eu digo uma coisa, mas querendo dizer outra. Vamos imaginar aqui um exemplo de uma sala de aula presencial, em que um determinado aluno entrasse e vamos dar um nome a esse aluno, vamos chamá-lo de Mateus. E aí ele entrasse e deixasse a porta aberta e eu olhasse para ele e dissesse, Mateus, a porta está aberta. Preste atenção, olha o que eu falei, Mateus, vírgula, a porta está aberta. Esse foi o texto, tá? Essa foi a mensagem.
Mas o que foi que eu quis dizer com essa mensagem? Eu não quis dizer apenas que a porta estava aberta para que todos nós na sala de aula parássemos e fôssemos contemplar a porta aberta. Na verdade, eu quis dizer, Mateus, fecha a porta, por favor. Então, olha a diferença entre o texto, a porta está aberta, e o contexto, fecha a porta. Então, quando eu uso uma figura de linguagem, fica mais claro, mais clara essa diferença entre mensagem e referente, entre o que eu digo e o que eu quero dizer com a mensagem, tá bom? Seguindo com mais um elemento da comunicação, nós temos o código, a língua utilizada no ato de comunicação. Agora, nós estamos usando como código a língua portuguesa. E é por isso que nós nos comunicamos e nos entendemos tão bem, porque todos nós falamos a língua portuguesa, ok? Então, para que haja comunicação, todos os falantes daquele ato de comunicação precisam conhecer, precisam dominar o mesmo código. E para terminar com os elementos da comunicação, eu tenho o canal, o contato, a ligação entre os interlocutores. Para que haja um ato de comunicação, locutor e receptor, locutário, precisam estar ligados, conectados. Tá? Se no meio de uma conversa, por algum motivo, um dos participantes daquele ato de comunicação se distrai, então a comunicação vai ficar deficiente. Porque em um determinado momento alguma coisa ali não foi compartilhada, tá? Então, para que haja comunicação, precisa haver essa conexão entre os interlocutores, é o que a gente chama de canal ou contato, ok? Terminamos com os 6 elementos da comunicação. Como eu já disse para vocês, eu preciso dos 6, senão não tenho um ato de comunicação, eu vou ter no máximo um ato de fala. E agora eu apresento para vocês as funções da linguagem, que também são 6. Ora, coincidência? Não, não é uma mera coincidência. Eu tenho 6 elementos da comunicação e vou apresentar para vocês 6 funções da linguagem. Por que 6 e 6? Porque cada função da linguagem vai estar ligada, vai estar relacionada a um dos elementos da comunicação. E eu faço aqui um resumo para vocês sobre os 6 elementos e as 6 funções, tá? E daqui a pouco eu mostro para vocês com exemplos práticos como é que eu utilizo cada uma das funções da linguagem. Começando aqui com a função emotiva ou função expressiva, ela enfatiza o locutor, o receptor. Já eu mostro como é que eu faço para enfatizar esse locutor ou esse receptor. Temos a segunda função, a função conativa, se você preferir pode chamar de função apelativa. Ela coloca o locutário, o receptor em destaque, ou seja, ênfase no receptor, ênfase no locutário. Já eu mostro também para vocês como é que isso vai acontecer. Temos a outra função, a função poética, coloca a mensagem em destaque, coloca o texto em destaque, como eu coloquei ali, ênfase na mensagem. Temos mais uma função, a função referencial, coloca o referente, o contexto, o assunto em destaque. Já eu também digo para vocês como é que esse assunto vai ser colocado em destaque. Temos ainda a função metalinguística, ênfase no código, tá? ênfase na língua, e já eu também digo para vocês. E por último, a função fática, coloca o canal, o contato em destaque, ok? Então agora que já sabemos dos 6 elementos da comunicação, sabemos qual função da linguagem enfatiza qual elemento da comunicação, vamos aos exemplos práticos. Agora, antes de mostrar os exemplos, gente, não dissocia o elemento da comunicação à sua função da linguagem. Você precisa saber qual função da linguagem enfatiza qual elemento da comunicação, senão você não vai conseguir perceber isso numa questão, por exemplo, quando precisar analisar um texto e dizer qual é a função da linguagem que predomina naquele texto. Vamos lá para a primeira função da linguagem, a função emotiva ou função expressiva. Coloco o locutor em destaque. Eu sou o locutor. Como é que eu faço em uma produção para me colocar em destaque? Observe esse texto do Casimiro de Abreu, famoso, Meus 8 anos. Na verdade, só um trechinho que eu trouxe para vocês. Com esse trechinho a gente já consegue perceber essa
função da linguagem. O título, meus 8 anos. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Percebam que, mesmo que o texto não seja meu, e sim do Casimiro de Abreu, mas enquanto fazia a leitura do texto, eu era o locutor, e pelo fato de o texto estar em primeira pessoa, é como se eu estivesse falando da minha saudade, da saudade da minha infância. Então, eu estaria falando dos meus próprios sentimentos, mesmo que o texto não seja meu, mas é como se eu estivesse falando dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas angústias, tá? Ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Geralmente, quando eu tenho o texto em primeira pessoa, eu tenho a função emotiva ou a função expressiva da linguagem, tá? Agora, por que geralmente? Por que não sempre? Vejam só. Imaginem que eu estivesse participando de uma entrevista de emprego e o entrevistador pedisse que eu falasse um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, das minhas experiências, das minhas formações. Então, certamente eu iria me apresentar e apresentar todo o meu percurso de vida utilizando a primeira pessoa, tá? O que a princípio faria a gente pensar aqui na função emotiva da linguagem. Porém, observe que nesse contexto que eu apresento agora para vocês, o meu principal objetivo seria convencer o receptor de que eu sou a melhor pessoa a ocupar aquele cargo, de que eu tenho a capacidade para ocupar o cargo. Então, observem que mesmo utilizando a primeira pessoa, o meu objetivo é alcançar o receptor, o locutário, tá? Então, mesmo eu tendo a primeira pessoa, nesse caso especial, eu já teria a função conativa ou apelativa, uma vez que eu coloco em destaque justamente esse locutário, tá? Quando eu falo de funções da linguagem, eu tenho que pensar, antes de mais nada, em intencionalidade discursiva. Qual é a minha intenção ao produzir um texto? Quem é que eu quero alcançar? Quem é que eu quero atingir? Ok? Então, observem, antes de mais nada, a intenção daquele discurso. Ok? Qual dos 6 elementos da comunicação precisa ser destacado antes de mais nada? Tá bom? Então, já que eu já adiantei aqui a função conativa ou apelativa, é aquela que coloca o locutário em destaque, é quando o meu objetivo é alcançar você, receptor. Trazer uma informação direcionada a você, quando eu tento te convencer de algo que eu preciso que aconteça, ou de algo que eu acredito, de algo que eu defendo. Então, se eu dissesse agora, respondam agora tais questões que estão em tal plataforma. Quando eu falo respondam, eu estou dizendo respondam vocês as questões. Ou seja, eu estou tentando convencer você, que é o meu receptor, a fazer algo que eu preciso que aconteça. Tá? Eu já tenho aí a função conativa ou função apelativa. Mas aí eu trouxe como exemplo também propagandas, tá? Toda e qualquer propaganda, seja de produto, seja de serviço, seja propaganda política, todas as propagandas utilizam a função conativa ou função apelativa, porque o principal objetivo da propaganda é convencer o receptor a comprar aquele produto, ou a comprar aquele serviço, ou aquela ideia que está sendo apresentada, ok? Observe nessa propaganda aqui o uso dos verbos no imperativo também, o que reforça essa tentativa de convencer o receptor. Olha, fale de graça depois do primeiro minuto. Olha aí, ali no último cantinho. Use quando quiser. Use você quando quiser. Lá em cima, fale de graça você. Então veja aí, mesmo que o sujeito esteja oculto, mas eu percebo que existe um direcionamento para o receptor. A intenção é convencer o receptor daquela ideia que está sendo apresentada, tá? Então, foco no receptor, no locutário, função conativa, ou se você preferir, função apelativa. Seguindo com mais uma função,
Aliás, um outro exemplo aqui, uma outra propaganda, da mesma forma, o simples fato de eu ter uma outra propaganda, eu já tenho aí a função conativa da linguagem, reforço aqui o uso dos verbos no imperativo também. Agora sim, mudando de função, função poética, coloca a mensagem em destaque, coloca o texto em destaque. E como é que eu faço para colocar essa mensagem, esse texto em destaque? Quando eu, enquanto autor do texto, chamo a atenção, antes de mais nada, para a estética do texto, para a estrutura física do texto, para só depois querer que você perceba o teor, o conteúdo. Mas a primeira coisa que eu quero que você observe, enquanto autor de um texto, se eu quero colocar a função, usar a função poética, colocar a mensagem em destaque, é chamar a atenção para a estrutura física desse texto, tá? E existem algumas formas de a gente chamar a atenção para a estrutura física do texto. Aqui eu trouxe duas, tá? A primeira forma, eu acho que vocês lembram nas aulas de literatura, quando se fala sobre o movimento concretista, lá de 1950, em que os autores deixaram de se preocupar apenas com o que estava sendo escrito, com as palavras escritas, passaram a se preocupar também com a estética do texto, passaram a criar uma forma para aquele texto, como acontece aqui nesse texto, tá? O título xícara, a xícara, e tá claro por que esse título, porque antes de eu observar as palavras escritas, o que os versos dizem, eu percebo aqui uma forma, eu percebo aqui que eu tenho a imagem de uma xícara. Inclusive, até o ponto de interrogação ali no final tem uma função de representar a asa ou a alça da xícara. E aí, fazendo só a leitura para a gente perceber também essa relação entre o texto escrito e a imagem representada. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Observe aí um teor, uma coerência, na verdade, entre a imagem e o texto dito, mas não foi essa a primeira coisa que você observou. Quando você olha de longe, você nem percebe, a princípio, que são palavras. Você percebe uma xícara e só depois, quando você aproxima a imagem, é que você percebe que existem palavras ali, existem versos escritos ali também, tá bom? Essa é uma das formas que eu posso utilizar para chamar a atenção para a estética do texto, para a estrutura física do texto. Mas não é a única. Não é apenas utilizando a poesia concreta que eu vou utilizar a função poética da linguagem. Trouxe aqui um texto que foi produzido, foi escrito em prosa, tá? Mas que o autor se utiliza de repetições, de palavras repetidas ou palavras parecidas que também dão essa ideia de repetição. O texto do Arnaldo Antunes, e ele diz assim: a luz lambe as folhas, a luz lambe a parte externa das coisas. Quando a luz lambe, as coisas aparecem, as folhas se parecem. Os olhos piscam quando os flashes flecham, os zooms fecham em close, pessoas fazem pose. A luz lambe-lambe, pessoas se lambem no escuro. Lembra, lembra, a sombra as desmembra. A luz alumbra com a luz alheia. O fogo treme, as coisas tremem antes de entrar em foco. As folhas tremem quando venta, o filme treme na tela, pessoas tremem de frio, somem na treva. As folhas caem, as fotos traem, paredes têm ouvidos, as janelas, vidros. Quando amanhece, para de chover, como deve ser. O dia vem com o sol. Então, observe aqui a repetição de palavras palavras que são colocadas, palavras iguais ou parecidas que são colocadas muito próximas umas das outras, para chamar a atenção justamente para essa repetição, tá? Só uma observação. A função poética vai ser utilizada em textos literários, tá? Em textos não literários, em textos meramente informativos, em textos técnicos,
eu não vou utilizar esse recurso, eu tenho que tomar cuidado, porque senão a coesão textual vai ficar deficiente, ou talvez nem aconteça, tá bom? Então, cuidado ao produzir o seu texto dissertativo argumentativo, por exemplo, você não pode utilizar a função poética. Ah, que linda a função poética, eu vou usar nos meus textos. Não use, ok? Não use, porque isso aqui é uma característica do texto literário apenas, ok? Seguindo com mais uma função, agora a função referencial coloca o referente, o contexto, o assunto em destaque. Vamos lá, como é que eu faço para colocar esse assunto em destaque? A maioria dos textos que nós produzimos no nosso dia, nós utilizamos a função referencial, porque nós utilizamos, temos um tema a ser abordado e nós discorremos sobre esse tema, discorremos sobre esse assunto. Um exemplo disso, um texto jornalístico, uma notícia, uma reportagem, que trazem lá na manchete o tema que vai ser abordado e durante o texto esse tema é de fato abordado. O tema sendo o assunto, sendo o referente, a partir do momento que eu enfatizo, que eu destaco no meu texto esse assunto, esse referente, eu tenho também a função referencial. Acontece também função referencial, eu vou falar de novo do dissertativo argumentativo, quando vocês produzem a redação do Enem. Vocês vão receber uma frase temática, que é o tema, que é o referente, e vocês precisam discorrer acerca dessa frase temática, acerca desse tema, desse assunto, desse referente. Então, ao produzir sobre um tema específico, que é o assunto, vocês também utilizam a função referencial. E eu trouxe aqui um texto informativo, na verdade uma curiosidade, porque as listras da pasta de dente não se misturam dentro do tubo. Boa pergunta, né? E aí, vejam que essa pergunta, esse questionamento é o assunto. De que a gente está falando? Ah, a gente está falando do porquê de as listras da pasta de dente não se misturarem dentro do tubo. E a partir do momento que vem uma resposta que tem um texto produzido para falar sobre esse assunto, eu tenho, uma vez que o assunto é referente, eu tenho a função referencial. Acompanha comigo a resposta. Primeiro, porque os ingredientes de cores diferentes ficam armazenados em compartimentos separados. Segundo, porque as listras só aparecem perto da boca do tubo. A bisnaga inteira é preenchida por creme dental comum, de cor branca. Nas laterais superiores do tubo, encontramos o gel colorido que dá forma às listras. O segredo é que o gel e o creme seguem por estradas exclusivas até bem perto da saída. A parte branca sobe por um duto que tem pouco mais de meio centímetro de diâmetro, a mesma dimensão da pasta que chega até a escova. O gel, por sua vez, flui por 4 buraquinhos de 1 milímetro que desembocam no duto principal. Lá dentro, as pequenas saídas de gel interceptam o fluxo de pasta branca e as listras coloridas começam a se espalhar pelo creme. Como isso acontece a apenas 1,5 cm da saída, os filetes coloridos saem quase intactos. Eles só vão se juntar dentro da boca na hora em que a gente escova os dentes. Então, veja aqui também um texto informativo, que fala de um assunto, de um referente, e logo utiliza a função referencial. Seguindo com mais uma função da linguagem, a função metalinguística, ela coloca a língua, ela coloca o código em destaque. E como é que eu faço para colocar esse código, para colocar essa língua em destaque? Agora, nós estamos tendo uma aula de língua portuguesa em que eu utilizo o código para falar do próprio código, em que eu utilizo a língua para falar da própria língua. Então, temos aqui um exemplo de função metalinguística. Agora, eu estou com vocês utilizando a função metalinguística, uma vez que uso o código para falar do próprio código. Acontece também como quando eu tenho uma gramática, tá? A gramática utiliza a língua portuguesa. Para quê? Para apresentar regras da própria língua portuguesa. Um dicionário de língua portuguesa utiliza a língua portuguesa para trazer elementos da língua portuguesa. Eu até trouxe aqui como exemplo justamente um verbete do dicionário, inclusive o próprio verbete dicionário, só que para representar
toda a obra, todo o dicionário, tá? Substantivo masculino, coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte dispostos em ordem alfabética com o seu significado ou equivalente na mesma ou em outra língua. Temos aí alguns sinônimos. Lógico, esse verbete é só para representar o todo o dicionário. Aí, se for numa aula de inglês e o professor de inglês falar inglês do início ao fim, ele também vai usar a função metalinguística, uma vez que ele vai estar usando a língua inglesa para falar da própria língua inglesa. Ele utiliza o código para falar do próprio código. Acontece também quando eu tenho, por exemplo, uma música que fala da própria música. É como se a música fosse uma linguagem, quando ela fala dela mesma, então nós também temos esse exemplo. Ou quando eu tenho um programa de TV que fala de um programa de TV, certo? Quando eu tenho um poema que fala do próprio poema, nós também temos, nesses casos, a função metalinguística, o código sendo colocado em destaque. Para terminarmos, a última das funções da linguagem, a função fática, coloca o canal, coloca o contato, coloca a ligação em destaque. Quando é que eu coloco esse canal, coloco esse contato em destaque? No momento em que eu chamo a tua atenção enquanto receptor. Quando eu digo, ei menino, preste atenção aqui, tá? Então, eu chamei a tua atenção para, a partir de agora, nós estabelecermos um ato de comunicação, tá? Quando eu primeiro chamo a atenção do receptor, eu me certifico de que todo mundo está conectado, está interligado, para, a partir daí, estabelecer um ato de comunicação. Como a gente vê aqui no primeiro quadrinho dessa tirinha, quando esses dois começam a chamar pelo garçom. Garçom, garçom, ei, garçom. Primeiro ele chama o garçom para depois estabelecer um ato de comunicação, fazer o pedido, enfim, tá bom? Então, são esses os 6 elementos e as 6 funções da linguagem. Praticamente toda edição do Enem traz pelo menos uma questão sobre as funções da linguagem, então revisem, repassem, não deixem apagar, não deixem que essas informações se apaguem, ok? Foi bom estar com vocês, em breve nos reencontraremos. Um abraço, tchau, tchau.